Olá, seja muito bem-vindo! Aqui é Eleonora Azevedo, professora de matemática, e hoje eu vou falar sobre a divisão. Muitas vezes as dificuldades em matemática, na matemática básica, já começam lá na divisão. Então é sempre importante ver exemplos, tentar resistir à calculadora, fazer o cálculo sem calculadora, para você ir treinando isso. Vou colocar alguns exemplos aqui que ficam bem mais simples da gente trabalhar. O primeiro que eu vou colocar vai ser aqui, ó, bem tranquilinho. Vou chamar de exemplo 1. 862 dividido por 2. A ideia é que esse número é formado dessa maneira, ó. 800 mais 60 mais 2. Se você pensa dessa maneira, fica fácil, ó. Dividir 800 por 2 é 400, dividir 60 por 2 é 30 e dividir 2 por 2 é 1. Mas qual é o método prático nosso de fazer isso? Eu vou separar uma casinha aqui. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Tem algumas pessoas que fazem esse processo mais longo. 8 menos 8, 0. Então, ó, eu resolvi aqui a minha centena, a minha casinha da centena, a ordem da centena. Vou fazer aqui agora, ó, eu baixo 6. E aí, qual que seria a ideia? Eu tenho 6 dezenas. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. Então, vai dar 0. Resolvi aqui, vou baixar o 2. E 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Fechou aqui, que é 0. Então, 862 é o 431. Se a gente tivesse somado aqui, é exatamente isso que acontece. Isso é uma ideia interessante da gente pensar. O que é o processo da divisão? É a gente começar do maior para o menor. Lembrando que o que a gente tem aqui, ó, respeita lá, unidade, dezena e centena. Essa vai ser a nossa ideia. Vou agora fazer o exemplo 2. Olha o meu exemplo 2. 3.425 dividido por 15. Olha o que a gente tem no 3.425 dividido por 15. Eu tenho aqui, só para você saber, não precisa ficar decorando essas coisas não, mas para você saber os nomes, ó, dividendo, divisor, aqui vai vir o quociente e o que sobrar é o resto. Então, olha o que a gente vai ter. No meu divisor, eu tenho um número de 2 algarismos. O método para a gente resolver esses cálculos é o mesmo. Ó. Se eu tenho 2 aqui no divisor, eu vou pegar pelo menos 2 no dividendo. Se eu não conseguisse pegar 2 no dividendo, vamos supor que aqui ó, fosse 14. 14 não dá para dividir por 15. Aí você pegava o próximo. Você ia pegar 1, 4 e 2. No nosso caso aqui, o 34 é, então a gente vai dividir. 34 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 15 dá 30 e sobra 4. Qual que é a nossa ideia aqui? É como se eu estivesse fazendo 3.000 dividido por 15. Essa seria a ideia. A gente já pega aqui, ó, 3.400 dividido por 15. Mas eu vou seguindo aqui pelo processo prático, que fica mais fácil do que fazer desse jeitinho. Ah, Leonora, eu quero fazer desse jeito. Vai dar certo? Pode fazer que dá certo. Tá? Vou baixar o 2. 42 dividido por 15 também vai dar 2. 2 vezes 15 dá 30 e sobra 12. Vou baixar o 5. 125 dividido por 15, e aí cuidado, aí às vezes o aluno desespera, porque ele não sabe quanto que é o 125 dividido por 15. Faz as continhas lá no canto, você não precisa saber esse cálculo de cabeça não. Você pode ir dobrando, 2 vezes 15 é 30, dobra de novo 60, dobra de novo 90, dobra de novo 120. Ou seja, você dobrou 4 vezes, você multiplicou por 8. Ou então faz uns testes, faz assim, ó, 5 vezes 15. 5 vezes 5, 25. 1 vezes 5, 5, ali 75. Tá longe do 125. Tenta o 8, ó.
8 vezes 15. 5 vezes 8, 40. 1 vezes 8, 8. Mais 4, 120. Então, ó, o que vai estar mais perto é o 8. 8 vezes 15, 120. 125 menos 125. Esse daqui que sobrou é o que a gente chama de resto. Aqui eu também tinha, ó, dividendo, divisor, quociente e resto zero. Não tem problema nenhum dar resto zero ou resto diferente de zero. Quando o resto é zero, a gente fala assim, ó, que o 862 é divisível por 2. Se o resto der diferente de zero, é porque não é divisível. O 15 não é um divisor de 3.425, mas isso não é um problema para gente. Vou fazer aqui mais um exemplo, e aí começa a vir uns detalhes aqui da divisão. Se eu faço, por exemplo, ó, vou fazer exemplo simples, mas para você entender o conceito. 418 dividido por 2. Quando eu faço aqui o 418 dividido por 2, olha o que vai ser a minha ideia, ó. Eu tenho 4 dividido por 2, que dá 2. 2 vezes 2, 4. 0, baixo 1. Olha o que vai acontecer aqui. 1 dividido por 2 não dá. Muita gente faz o 18 e continua a conta. Se eu tentei dividir e não consegui dividir, eu coloco 0 aqui. E aí eu baixo o 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 2, 18. E aí encerrou minha conta. Deixa eu fazer um comentário aqui só para você entender. Olha o que significa o 418. É como se eu tivesse assim, ó, 400. Aqui, esse 1, na verdade, vale 10 e o 8 vale 8. O que eu tenho, na verdade, ó? Imagina que fossem notas. Aqui, notas de R$100. Quer ver que com dinheiro você pensa rapidinho, ó. Notas de R$100. Nota de R$10. E nota de R$1. Nota que não tem mais, né? Moedinha de R$1. Então, vamos pensar que fosse dinheiro. Olha como é que você vai pensar rapidinho. Se você tem aqui, ó, R$418 para dividir para 2 pessoas. Imagina exatamente essa situação, que você tem 4 notas de 100, uma nota de 10 e 8 moedinhas de 1. Quando eu falo assim, divide as suas 4 notas para 2 pessoas, divide igual, dá 2 notas para cada um. Quando eu falar para você dividir sua nota de R$10 para 2 pessoas, não tem como. Não é verdade? Você não vai conseguir fazer essa divisão. Você não vai pegar a nota e rasgar ao meio e dar metade da nota para cada um. Ninguém faz isso. Se tivesse notas de R$5, você dava uma nota de R$5 para cada uma. Se você tivesse notas, moedinhas de R$1, notas de R$2, aí você divide. A nota de R$10 mesmo, você não divide. A matemática ela funciona como se a gente trabalhasse apenas com essa ideia. Se eu tivesse apenas moedinhas de R$1, notas de R$10 e notas de R$100, como se eu não tivesse outras. Então, quando eu baixar minha nota de R$10 aqui, eu não vou conseguir dividir. Eu vou voltar lá no raciocínio, ó. 4 notas de R$100 dá para 2 para cada uma. Se eu tenho uma nota de R$10 para dividir para 2 pessoas, eu não vou dividir. Eu vou ter que pegar essa nota e trocar em 10 moedinhas de R$1. Então, quantas notas de R$10 cada pessoa vai receber? 0. Nenhuma. É daí que vem esse 0. É por isso que a gente coloca o 0. Eu transformei minha nota de R$10 em 10 moedinhas de R$1 e juntei com as outras que eu tinha. Eu fiquei no total com 18 moedinhas. Essas 18 moedinhas eu vou dividir para 2 pessoas. Aí dá. Quantas moedinhas cada pessoa vai receber? 9 moedinhas. Então, essa é a ideia. É uma ideia simples, mas super importante. Muitas vezes o aluno se perde. Por que tem esse 0 aqui? É essa a ideia. Leonora, como é que eu gravo isso? Praticando. A ideia é praticar mesmo. Mais um exemplo? Vou fazer aqui, ó, o exemplo 4. 534 dividido por 4.
Vou fazer a minha divisão normal. Qual que é o meu objetivo? Que você entenda o processo e depois você pratique. Meu objetivo aqui não é para você aprender a fazer conta de cabeça, ficar um gênio da divisão, mas entender o processo e aprender. Abandonar a calculadora, porque a calculadora, um dia que você precisar fazer uma prova, ela vai fazer muita falta para você e você vai perceber que você não sabe fazer cálculo. Tá? Seguindo aqui, 5 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. Baixou aqui, 5 menos 4, 1. Baixei o 3, ó. 13 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Diminuir ali, vou baixar o 4. 14 dividido por 4 vai dar 3 de novo, que vai dar 12, que vai dar 2. A gente pode parar a conta aqui. Quociente 133 e resto 2. Só de curiosidade, se você faz essa conta aqui, ó, 4 vezes 133 mais o resto, mais 2, a gente chega no 534. Confere aí para mim, ó, 4 vezes 133 dá 532. Isso é muito importante da gente saber. É para a gente já ir treinando as operações inversas. Então, é sempre importante você lembrar disso. Isso é uma situação. Posso deixar assim? Posso. Dependendo do que você estiver estudando, vai colocar número decimal. O que significa número decimal? Esse aqui ia ser o resto da minha conta. Porém, eu não vou trabalhar com o resto. Eu vou continuar essa divisão. Como que eu continuo essa divisão se não tem ninguém mais para eu descer aqui, ó? Eu invento um zero e aí eu vou colocar uma vírgula lá no quociente. Eu vou fazer aqui 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Na hora que eu subtrair aqui, e aí eu finalizei a minha conta. Eu dividi dois números naturais e obtive como quociente um número decimal. Isso pode acontecer? Pode, não tem problema nenhum. Esse cálculo aqui é válido. Tá? Então, essa vai ser a ideia. Para finalizar, vou colocar um outro exemplinho aqui, que aí começa a confundir as pessoas demais. 261 dividido por 20. Muitas pessoas se confundem com essa conta. Olha o que eu vou fazer, ó. 26 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 20, 20. Para 26, vai faltar 6 ali. Vou baixar o 1. 61 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 20, 60. Terminei aqui, coloquei o 1. Posso responder desse jeito? Dá 13, dá 13 como quociente e resto 1? Pode. Mas dependendo, ele vai pedir para você continuar esse cálculo. Você vai ter que fazer conta com vírgula. Olha o que vai acontecer nesse exemplo. Se eu não consigo fazer aqui, ó, eu vou colocar um zero e uma vírgula. Pronto, resolvi meu problema. Mas olha o que vai acontecer agora, ó. Eu vou colocar 10 dividido por 20, eu continuo não conseguindo dividir. Eu coloquei um zero para fazer a conta e coloquei a vírgula para compensar, porém a minha divisão continua não sendo possível. Eu continuo não podendo dividir o 10 por 20. O 10 continua menor do que o 20. O que eu vou fazer então? Vou colocar um outro zero. Se não tivesse vírgula, eu colocava vírgula, mas não existe número com duas vírgulas. Então, eu vou ter que colocar um zero aqui. Com isso, eu vou fazer 100 dividido por 20. 100 dividido por 20, eu consigo dividir. O 100 dividido por 20 é 5. Então, 5 vezes 20 é 100, e aí eu finalizo a minha conta. Isso é muito importante da gente pensar, tá? Muitas vezes o aluno acha que não tem que colocar aquela vírgula ali. Aquela vírgula, na verdade, ele consegue colocar. Ele não coloca o zero, ele ignora aquele zero depois da vírgula. Eu tenho que continuar essa conta, tá? Eu tenho que colocar o zero. O primeiro zero eu transformo em vírgula. Se não for suficiente, eu coloco mais um zero e coloco ele lá no quociente. Eu vou fazer um último exemplo aqui, ó, só por desencargo de consciência, só para a gente ver se entendeu mesmo. 42 dividido por 8. Observe que eu só estou fazendo números simples, pequenos,
Fácil de você pensar na tabuada, mas para você treinar a divisão mesmo. Ó, 42 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Resto 2. Olha o que a gente vai fazer. Não tem mais ninguém para baixar e eu não quero ficar com resto. Então, eu vou colocar 0 e vírgula. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16 dá 4. 4 não dá para dividir. Eu vou colocar um outro zero aqui. 0. Eu colocaria uma vírgula, mas eu já tenho vírgula, então eu não coloco nada. E vou fazer a conta. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Fechou aqui. Aí você pode estar se perguntando assim, Leonora, por que no exemplo 5 você colocou 0 e no exemplo 6 você não colocou? É aí que eu quero entender, que você entenda essa diferença. No exemplo 5, eu coloquei o primeiro zero e coloquei a vírgula. O primeiro zero no resto é sempre convertido em vírgula no quociente. Porém, ó, olha quem que era a minha conta. 1 dividido por 20. Vou voltar aqui. O 1 dividido por 20. 1 dá para dividir por 20? Não. Coloquei um zero e coloquei a vírgula. O 10 deu para dividir por 20? Não. Ou seja, eu precisei de mais um. Por isso que eu tive que colocar mais um para lá. E aí finalizar a minha conta. Olha o que está acontecendo aqui agora no meu exemplo 6. Deu resto 2. Eu tive que colocar um zero. 20 deu para dividir por 8? Deu. Se deu, a gente continua a conta. É como se ele desse um crédito para a gente. O primeiro zero do quociente, você não precisa compensar lá, não. Coloca se for vírgula, se for a primeira vírgula que vai aparecer. Se fosse uma segunda vírgula, você não precisa colocar o zero. Porém, se você colocar um zero e não for suficiente para fazer a conta, aí você vai ter que colocar o segundo zero, você compensa com zero no quociente. Foi o que eu fiz aqui, ó. O meu primeiro zero não foi suficiente. Se ele não foi suficiente, eu coloco o outro na mesma linha. Aqui eu coloquei o primeiro zero, deu para fazer a conta. Eu fui colocar o segundo zero em outra linha, então isso não é problema para mim. Se fosse na mesma linha, eu ia ter que colocar o zero lá no quociente antes de fazer o cálculo. Eu sei que à primeira vista isso pode ser um pouquinho confuso, a gente se perde um pouquinho nessas contas, mas a intenção do vídeo é essa, você treinar isso, você aprender esses truquezinhos, tá bom? Se você gostou, não deixe de comentar. Se te ajudou a entender um pouquinho mais a divisão, não deixe de comentar aí para eu saber. Se você quiser pedir mais alguma coisa, deixa nos comentários também. Não deixe de estudar, não deixe de praticar. Faça alguns cálculos, confira na calculadora, mas faça na mão para você treinar. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.